Chuveiros elétricos possuem uma chave para regulagem da temperatura verão-inverno e para desligar o chuveiro. Além disso, é possível regular a temperatura da água abrindo ou fechando o registro. Abrindo, diminui-se a temperatura e fechando, aumenta-se. Abrindo ou fechando o registro. Abrindo, diminui-se a temperatura, fechando, aumenta-se a temperatura. Aumentando-se o fluxo da água, há uma redução na sua temperatura. Pois, aí a ideia é justificar por que ocorre uma redução na temperatura da água quando você aumenta o fluxo de água pelo chuveiro. Bom, o que acontece? Quando nós temos um chuveiro elétrico é uma resistência elétrica. O que significa isso? É um elemento de circuito onde entra energia elétrica. A energia, em grande parte, em grande porcentagem, ela é transformada em energia térmica, em calor, que é o chamado efeito Joule. Lembre-se, é o básico do conhecimento de ciências, a energia não se cria, a energia se transforma. Então você paga a companhia de energia elétrica todo mês para que ela envie energia elétrica para o chuveiro elétrico. E você gasta parte desse dinheiro transformando essa energia em calor. Quando a água atravessa a estrutura do chuveiro, e aí você está vendo aí na imagem, a água passa por dentro desse espaço e aí tem a passagem, entra em contato com a resistência aquecida e aí há uma troca de calor e a água é aquecida dessa maneira. O que acontece? A questão chama registro, a gente poderia chamar torneira. Se você abre só um pouquinho a torneira, isso significa pouca vazão de água. Então, a cada segundo passa um pequeno volume de água, um pequeno volume na resistência aquecida. Então, esse pequeno volume recebe muito calor e se aquece muito. A água sai bastante quente. E aí, o que o texto diz? Quando você abre mais o registro, a torneira, significa dizer que todo esse espaço vai ficar cheio com um grande volume de água. E agora você tem uma massa muito grande de água para ser aquecida pela mesma resistência, com a mesma quantidade de calor. Resultado, essa mesma quantidade de calor distribuída numa massa maior de água faz com que haja uma menor variação de temperatura e a água não aquece tanto. Então é perceptível a diferença. A torneira pouco aberta, a água sai bem quentinha. Se você abre mais a torneira, a temperatura da água já não é tão grande assim. Então a justificativa seria, olho na tela, buscando dentre as alternativas, o que você acha da gente marcar a alternativa E, onde diz: diminui-se o tempo de contato entre a água e a resistência do chuveiro. Quando aumenta-se o fluxo da água. Isso faz com que diminua a transferência de calor de uma para outra. Isso pode ser justificado matematicamente, tanto pela expressão Q igual a mc delta T, onde, para a mesma quantidade de calor, a variação de temperatura depende da massa de água que vai passar pelo chuveiro. Assim como também pode ser justificado pela própria definição de fluxo de calor, que diz que depende da quantidade de calor a cada segundo. E aí repara que aqui eu usei T maiúsculo para temperatura e T minúsculo para tempo, e de modo que o fluxo de calor, ou seja, a quantidade de energia térmica que vai atingir a massa de água, depende do intervalo de tempo de contato. Dessa maneira, então, se faz uma relação entre a vazão de água, ou seja, o volume de água por segundo, com a troca de calor, com o fluxo de calor e com a temperatura. É isso.